Chegamos ao nosso último estudo bíblico dessa série chamada Revita, visando a preparar e a revitalizar casais, famílias. E hoje o assunto é educação bíblica dos nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos com problema com os nossos filhos, mas problema com os filhos geralmente refletem outros problemas. Por isso que nós falamos de tantas coisas antes de chegar na educação dos filhos. Porque não adianta eu querer educar os filhos se os pais não são educados pelo Senhor. Não adianta eu querer que meu filho me obedeça se eu não obedeço ao Senhor. Então, esta é a razão desse ser o nosso último estudo igualmente importante. A base será Efésios capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Nesse versículo, nós temos basicamente 3 princípios que vão nos guiar nesse estudo. E assim diz a palavra: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui está claro que a responsabilidade de educar os filhos é dos pais. Não é a exclusividade. Às vezes, outras pessoas podem ajudar, mas a responsabilidade final não é da avó, da tia, da irmã mais velha, da escola ou da igreja, é dos pais. E aqui está falando pais, homem e mulher, não é só mulher. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos deixar claro. A igreja existe para nos ajudar, mas não é a responsável. A escola, o governo, os parentes estão aí para ajudar, mas os responsáveis, os principais são os pais. De acordo com esse versículo, eu vou educar bem os meus filhos seguindo 3 princípios. Primeiro, e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos. Aí eu pergunto, como é que eu provoco o meu filho? Tem várias coisas que eu faço que provoca o meu filho a ficar irado. E essa ira, quando pequeno, se mostra de uma maneira, quando adolescente de outra, quando adulto de outra maneira. Como é que eu posso perceber se eu estou a provocar ou não meu filho? Quero dar algumas sugestões para você. Você provoca o seu filho, em primeiro lugar, quando você é incoerente. O pai ou a mãe dão uma ordem, mas o filho não vê o pai e a mãe fazendo aquilo que mandou eles fazerem. Essa incoerência entre o que você fala e o que você vive, isso gera muito problema, principalmente na idade adolescente, quando ele começa a perceber melhor. Ele não vai falar, mas lá na frente isso aparece. Essa incoerência. O pai pede para ele obedecer sem ele ser exemplo. Segunda maneira que eu provoco os meus filhos é o pai não ouvir ou encorajar o filho. É interessante que eu exijo que meu filho me ouça. Agora me ouve, presta atenção. Mas quando o filho quer que o pai o ouça, e quando é pequeno é mais difícil ainda, né? Sabe aquele filho que fala assim, então, pai, é o seguinte, fala filho, então, você quer que ele te ouça? Então, mostre para ele que você vai estar disposto a ouvi-lo também. Você quase não encoraja seu filho. Você não ouve e não encoraja. Você só entra quando é para repreender. Não. Vamos balancear isso? Acertou? Fez bem feito? Muito bom, gostei, parabéns. Errou? Não, está errado, não é assim. Não é parabéns. Vamos equilibrar. Nós irritamos, nós provocamos o nosso filho à ira quando nós não ouvimos ou encorajamos. Nós provocamos o nosso filho à ira quando não admitimos que nós possamos estar errados, que nós também temos que pedir perdão.
Eu me lembro uma vez que numa refeição, minha mãe, minha irmã, meu pai e eu, meu pai falou, olha, eu gostaria de falar para todos vocês, eu queria pedir perdão para a mamãe, porque eu falei mais alto com ela hoje à tarde, não lembro se era tarde ou de manhã, e isso está errado. Me perdoem, eu errei. Epa, para um homem falar isso não é fácil. Agora, deixa eu dizer para vocês, isso faz pelo menos uns 50 anos que aconteceu, ou talvez 45. E eu não esqueço isso, que meu pai fez. Eu não lembro o que de errado ele fez, não lembro o que ele gritou, sobre qual foi o assunto, a cena disso eu não lembro, mas a cena daquele homem, sendo tão homem e tão corajoso para pedir perdão diante de todos nós, porque ele tinha gritado com minha mãe diante de todos nós, essa cena eu lembro até hoje. Nós precisamos ser homens e corajosos para também pedirmos perdão quando erramos. Eu exijo que meu filho peça desculpas, que meu filho aprenda a pedir perdão, mas meu filho não vê eu fazer isso quando eu erro. Então, isso irrita, isso provoca meu filho a ira quando ele vê essa diferença entre o que eu mando ele fazer e o que ele vê eu não fazer. A outra coisa que provoca o meu filho a ira é a insistência por meio da palavra, da repetição, em vez da ação. Geralmente as mamás, meu filho, não mexe aí, Joãozinho. Não, Joãozinho, não, já disse, não mexe. Não pode mexer, menino. Não. Olha quantos não. Até que finalmente eu dou um grito bem, não! Aí o Joãozinho sabe que é isso que vale, aí ele para. É assim? Isso quer dizer que você vai gritar tantas vezes, vai ficar rouca e o seu filho vai só obedecer quando ele sabe que é aquele não que vale, porque os outros não valem. A sua palavra não vale. Você está ensinando a seu filho que a sua palavra não tem valor algum, o que tem valor é o volume da voz. Então a sua casa vive um ambiente de gritaria. Não, peraí. Você não vai lá no primeiro não porque você está com preguiça? Então não fala não. A nossa palavra ela precisa valer pelo que ela foi dita e não como foi dita. Se é não, é não. Eu conheço um casal que fala assim, filha, eu não quero, não pode fazer birra. Não pode, se você não quer vestir essa roupinha, mas mamãe ou papai acham que essa é a melhor roupa para você, vai ser essa. Não pode chutar e ficar saindo assim. A filha já sabe. Então, de manhã, tira a fralda, tal, é essa roupinha que vai vestir. A criança joga assim, pronto, já sabe. Deixa de ser não para ser uma disciplina. Não tem grandes nãos, gritarias e isso. Não, não, não. É simples. E quanto mais cedo você começa a ser coerente, mais a criança percebe. Então aí o seu olhar e o não vale. Porque depois daquele não, que você tem certeza, ela ouviu, ela percebeu, se ela não obedeceu, agora já muda. Eu sei, você vai ter que sair de onde você está, ir lá, dar atenção e tomar alguma outra providência, em vez de ficar aqui falando não, 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 não. Irrita. A insistência pela palavra. Eu lhe pergunto, afinal, a sua palavra vale ou não vale? O sim tem que valer e o não também tem que valer. Não provoque seu filho a ira. A outra coisa que provoca, que eu falei, é exatamente isso, é prometer sem cumprir. Se você promete uma coisa para o seu filho, cumpra, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Quando chegar em casa, nós vamos conversar e você vai apanhar. Isso acontece ou é só ameaça? Quando chegar em casa, a mamãe vai dar
um rebuçado para você. Isso acontece ou é só ameaça? É melhor não prometer do que prometer e não cumprir, diz a palavra de Deus. Então, irrita o filho quando nós prometemos e não cumprimos. Às vezes eu acho que os nossos filhos mentem porque nós ensinamos os nossos filhos a mentir. Eu ensino assim. Eu não tenho rebuçado nenhum, mas eu prometo um rebuçado para o meu filho quando ele chegar em casa, se ele ficar quietinho no chapa, se ele ficar quietinho no machimbombo, ele fica quieto pensando no rebuçado. Aí chega lá e fala assim, mamãe, cadê o rebuçado? Você não tem rebuçado? Aí você mente de novo. Oh, filho, acabou. Mas ele vai perceber. Então você ensina seu filho a mentir. Queridos, se promete, cumpre. Se não, irrita. Irrita. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos. Outra coisa, às vezes, que irrita o filho é corrigir, disciplinar o filho sem boa comunicação. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. Nós muitas vezes estamos irritados um dia e aquele dia o filho faz qualquer coisa e eu já saio e já vou pegando o filho e já batendo. Ele nem sabe bem por que ele está a apanhar, por que ele está levando aquelas surra. Isso irrita. Disciplina não é espancar, disciplina é educar. Então não pode ser dessa maneira. Aí vamos para o próximo. Corrigir o filho no momento de irritação ou raiva. Jamais corrija o seu filho fisicamente se você está com raiva. Fala, epa, se não for com raiva, eu acabo não disciplinar. Não. Disciplina não é licença para você derramar a sua raiva sobre aquela criança que lhe desobedeceu e fez passar vergonha. Depois que eu me tornei pai, eu percebi algumas coisas que os meus pais faziam comigo. Quando eu fazia alguma coisa errada, muitas vezes meu pai e minha mãe me mandavam para o quarto. Vai lá para o quarto pensar no que você fez. Aí passava um tempo. Para mim era uma tortura, porque eu ficava a pensar, mas o que eu fiz de errado? Ai, não podia fazer isso, o que eu vou falar para os meus pais? E aquilo ficava a pensar, já era um processo de educação. Aí meus pais chegavam, geralmente calmos, e falavam, olha, papai e mamãe, um ou outro, pedi para você fazer X, você fez Y, por isso vai apanhar. E aí eu era disciplinado por um pai ou por uma mãe que não estavam irritados, disciplinados. Eu fui ver a vantagem disso quando eu fui pai e eu fiz isso. E às vezes que eu fazia isso, eu percebia que a coisa abaixava, acalmava, para mim. Então aquele tempo era para eu acalmar, não só para a criança pensar. E aí eu corrigia sem raiva. Eu corrigia porque eu queria educar e não espancar. Não era na hora. Eu amo tanto meu filho que eu vou educá-lo e não vou espancá-lo. Então, quando eu faço por irritação, quando eu faço porque eu estou com raiva, o meu filho percebe. E isso vai irritá-lo, isso vai provocá-lo a ira. Não provoqueis os vossos filhos a ira. E por fim, falar de Deus sem viver para Deus. Quantos pais falam de Deus? Quantos pais usam a Deus? Não faz isso porque papai do céu não gosta. E ele tem vontade de falar assim, então por que o senhor faz? Por que a senhora faz? Tem que falar a verdade, mas ele vê você a mentir, a esconder coisas. Essa incoerência de falar a respeito de Deus, mas não procurar viver como Deus quer, não serve. Então, primeira coisa, não provoqueis os seus filhos a ira. Em segundo lugar, o texto de Efésios fala que você precisa admoestar. E para isso, eu queria que nós voltássemos para Deuteronômio capítulo 6, e esse texto maravilhoso vai nos talvez ensinar como advertir,
ensinar. Admoestar é mostrar como fazer antes de errar. Admoestar é discipular, é ensinar o certo. Não corrigir o errado. Não, não. Ensinar o certo. Primeiro eu não provoco, depois eu ensino o caminho certo. E Deuteronômio 6 vai falar, olha o versículo, vamos começar aqui no versículo 5, diz lá, ame, falando para os pais, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, do teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. A primeira coisa para eu ensinar, advertir, mostrar o caminho do Senhor, eu tenho que estar cheio desse Senhor. Ninguém pode dar o que não tem. Pais, vocês vão ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. É o pai que tem o privilégio de ser o pastor da sua casa. E esse pai, então, ele vai, junto com o auxílio da sua esposa, ensinar, advertir. Então, a pergunta que eu faço, baseada no versículo 5, é como pai e mãe, você ama ao Senhor Deus de todo o teu coração, alma e força? Deus é o mais importante na sua vida ou é você? Versículo 6 diz assim, olha que interessante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Seu filho vê, pai e mãe, que a palavra de Deus está no seu coração, ou são as suas palavras? Ou são as palavras da tradição da sua família? O que está no teu coração? Para advertir, eu preciso ter essas palavras no seu coração. Aí vem o versículo 7, maravilhoso, que diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência. Ensine-as sistematicamente. Nós vamos ensinar, domingo a igreja nos ajuda, mas de segunda a sábado é conosco. Então você vai ensinar a palavra, sentado em casa, formalmente ou informalmente, andando pelo caminho. Mas é constantemente. Então perceba, é um ensino, é uma advertência constante. Eu me lembro uma vez que eu era adolescente, estava a andar com meu pai na cidade de São Paulo. E estávamos ali, eu e ele, a comprar algum equipamento eletrônico e nas mesmas ruas que durante o dia são lojas de material eletrônico, à medida que vai escurecendo, fecham as lojas eletrônicas e abrem os prostíbulos. É mais ou menos na mesma direção. E nós estávamos a sair daquela zona quando as prostitutas já começavam a sair. E eu, como adolescente, falei, pai, o que é isso? Quem que são essas moças? E ao andar pelo caminho, meu pai teve a oportunidade de me explicar o que é essa vida. Quem são elas? O que elas fazem? Que pena para elas, que pena para os homens. E meu pai me advertiu ao andar pelo caminho. Então, advertir, ensinar, admoestar, é ensinar, é mostrar o rumo, mostrar o certo. Isso é feito sistematicamente em casa, quando pequeno contando historinhas, adolescente conversando, quem tem que conversar sobre namoro, os perigos para a moça, para o homem, é o pai e a mãe que amam ao Senhor. Isso você faz em casa, sistematicamente, constantemente, formalmente, sentado em casa com a Bíblia aberta, ou informalmente, andando pelo caminho da vida. Então, não provocar. 2, advertir. Isso nós chamamos de discipulado. Pai, mãe, você tem o privilégio de discipular seu filho, de ensinar o caminho.
Eu me lembro quando nós resolvemos discipular as nossas filhas mais formalmente, elas já eram adolescentes, eu fiquei com duas e a Mamazesa com uma. E é interessante que uma era uma forma. Eu cheguei para a minha mais velha e falei, Rebeca, vamos começar um discipulado, filha. O que você gostaria de estudar? Pai, deixa eu pensar um pouco. No dia seguinte, a Rebeca me trouxe uma folha A4 com letrinha bem pequenininha, escrita dos dois lados com as dúvidas e os assuntos que ela queria estudar. Meus irmãos, aquilo foi mais difícil que aula de teologia sistemática. A outra, Raquel, falei a mesma coisa, ela falou assim, pai, vamos sentar, vamos partilhar, orar, ver um texto e outro, tal, completamente diferentes. E eu, como pai, tinha que advertir a elas, cada um de acordo com a sua necessidade e forma de ser, peculiaridade. Mamazés ficou com a Sara, foi outra forma diferente. A Sara já era mais totalmente organizada. Vamos fazer isso, isso, isso. Advertir cabe a você e a mim. Então, não provoca, ensina o certo. Em terceiro lugar, a Bíblia em Efésios fala que nós devemos então corrigir. Criai-os na admoestação e na disciplina, na correção. Corrigir. Para correção, vamos para o texto de Hebreus 12. Olha o que Hebreus 12 nos ensina a respeito de corrigir, de correção. E aqui ele vai falar a respeito de correção de Deus para conosco, pais para com os filhos. Hebreus 12. Corrigir ou disciplinar significa colocar os nossos filhos, as nossas vidas de volta no lugar certo. Corrigir já pressupõe que houve um desvio. Então agora vamos trazer de volta. Advertir, ele está começando a andar, não desviou ainda. Olha, o caminho certo é por aqui. Corrigir já começou a ir para o caminho errado. Opa, traz de volta. Às vezes tem que ser um pouco mais drástico. Então, correção. Olha o versículo, capítulo 12, versículos 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina, a correção do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Pai e mãe, disciplinar, corrigir é demonstração de amor. O oposto de amor não é disciplina. O oposto de amor é você não perceber, é você não ligar, é a indiferença. Então, corrige, é demonstração de amor. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Filho que é filho é disciplinado. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Essa é a palavra de incentivo para os pais. Então, correção. Queridos, a correção bem administrada é demonstração de amor, de filiação. Corrija.
Gaste tempo em disciplinar seu filho. Deus nos disciplina para crescimento, para santidade. Você vai fazer o mesmo. A disciplina para o disciplinado é, no momento, motivo de tristeza. Claro, ninguém gosta de uma restrição, de algumas palmadas no bumbum, de ser de chamado a atenção. Mas depois, diz a palavra de Deus, com o tempo percebe-se que ela ajuda a treinar os filhos na obediência e produz um caráter justo. A disciplina para o disciplinador é um ato de fé e de amor. Às vezes você está a disciplinar aquela criança e você fala assim, meu Deus, eu disciplino e parece que essa criança não está a mudar nada. Creia, permaneça, perseverança. É um ato de amor e de fé. Eu quero só lembrar que o tipo e a intensidade e a quantidade de disciplina varia de filho para filho, varia de idade. Mas tem agora alguns passos que eu queria dizer que vai te ajudar a disciplinar. A disciplina deve seguir os seguintes passos. Primeiro, dê uma ordem clara do que o seu filho pode ou não pode fazer. Clara. Às vezes você tem um filho adolescente e eles, mãe, vou sair na casa da minha amiga tal. Posso? Pode. Aí você fala assim, não volta tarde, hein? O que é tarde? 18? 20? Às 0 hora? Às 3 da manhã? Ordens claras. Esse é o primeiro passo. E que ela entenda, ela percebeu a ordem clara do que pode ou não pode fazer. A segunda coisa é quando aquela ordem clara foi desobedecida, antes de qualquer coisa, você chama o seu filho, aquele momento, um momento importante de educar. Chama, você está calmo, não está dominado pela braveza. Você vai chamar seu filho, vai relembrar a ordem clara e vai relembrar a desobediência do seu filho, para na cabeça dele ficar claro, eu recebi a ordem e essa foi a minha desobediência. Ou seja, eu fui rebelde à ordem dos meus pais. Isso precisa ser claro. Deu a ordem, mais tarde desobedeceu, chama o filho, fala assim, filho, lembra que mamãe, que papai falou assim, 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 e você fez assado, assado, assado? Em terceiro lugar, vem a consequência. Ordem, desobediência, consequência. Aí você vai dizer se vai levar umas palmadas no lugar certo, sem raiva, ou se vai, então por causa disso, não vai sair mais por tanto tempo, não vai usar mais o celular. A forma da disciplina tem que ser a melhor para ajudar aquela criança, aquele filho. Então, esses 3 passos vão te ajudar muito. A ordem clara, relembra, ressalta a desobediência e a consequência para haver uma disciplina. Eis o nosso desafio, está aí. Desafio de disciplinar, de corrigir, de educar bem os nossos filhos. Lembre-se sempre de equilibrar entre ser exemplo, advertir e corrigir. Não apareça na vida do seu filho só na hora de corrigir. Muitos pais masculinos são assim, só aparece na hora de dizer não. Aí você não é pai, você é polícia. O pai deve aparecer também na hora de dizer sim, de ensinar o que deve ser feito, de investir na vida do filho e na hora de corrigir. É esse equilíbrio que precisa acontecer. Agora, se você quiser estragar seu filho, eu tenho uma receita simples, infalível. Você quer que seu filho seja um horror quando ele crescer? Receita é, não faz nada. Não faça nada. Deixa seu filho fazer o que ele quiser. Achar que ele é o rei. Ai, coitadinho. Então ele vai mal na escola, o problema está com a escola e não com ele.
ele muda de escola, o problema é com os colegas, ele nunca é o culpado de nada. Essa é uma receita e seu filho vai te dar problema para o resto da vida. Mas se você quer que quando seu filho ainda for velho e você for mais velho, você vai ter prazer, é porque você não provocou, você advertiu e quando foi necessário você corrigiu. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai terminar essa correção. E marido e mulher têm que sempre conversar para que os dois possam ter o mesmo tipo de correção, os mesmos padrões. Não pode ser a mãe corrige por uma coisa, o pai por outras. Não, tem que ser igual. Vamos às perguntas. Número 1, como é que você irrita seus filhos? Fala, pode falar. Número 2, você tem discipulado ou advertido frequentemente, sistematicamente seus filhos? Número 3, o seu processo de disciplinar ou de corrigir os seus filhos segue o processo do passo 1, 2 e 3, conforme nós colocamos? Você acha que seria melhor você mudar ou tá bom da maneira como você faz? Se não tá bom, o que você precisa mudar? O que você, como casal, pode fazer para mudar? Queridos, nada mais gostoso do que ver, conforme a Bíblia diz, que os nossos filhos andam no caminho do Senhor. E mais, eu estou começando a ver isso, os netos a andar no caminho do Senhor. Que delícia! No início, bastante trabalho, mas depois, muita alegria, muito prazer. Que Deus vos abençoe muito. Que nós juntos, como famílias, possamos andar nos caminhos da palavra de Deus. Pela graça, pelo poder do Espírito vivificando essa palavra. Crendo no Senhor Jesus. Vivendo para o Senhor Jesus. Obedecendo a Ele quando ninguém mais faz. Não importa. Importa obedecer a Deus do que aos homens à nossa volta. Vale a pena. Vale a pena. Que Deus nos abençoe a todos. Até mais.